floresta vistosa em meio às montanhas capixabas. Essas árvores que vocês estão vendo ao fundo é um pinus, né? Aqui é o Pinus eliote. O Pinus eliote ele é exótico, ele não ocorre naturalmente aqui no Brasil. É uma espécie que ela depende de um clima mais ameno e de uma condição de uma precipitação maior, então regiões que chovem bem e são em climas mais amenos. Então aqui no estado a gente consegue cultivá-lo na região serrana e na região do Caparaó. O Pinus é a nova aposta de produtores rurais do Espírito Santo. Estamos numa fazenda em Conceição do Castelo, na região serrana do estado, a 1.160 metros acima do nível do mar. Aqui o plantio de pinos começou há 30 anos. A ideia inicial era usar a floresta plantada para aproveitamento da madeira, mas dela é possível extrair muito mais. Esta é a goma resina, matéria-prima de vários produtos presentes no nosso dia a dia. A goma resina é o produto base, né? Aí depois esse produto é processado, ele é aquecido em torno de 80 graus, aí você faz é destilado, aí tem o breu e a terebintina. O breu é a parte sólida e a terebintina a parte líquida. Então são feitos colas, são feitos vernizes, são feitos, por exemplo, o papel é utilizado, o breu para colar o papel, você faz a cera depilatória das mulheres, né, que as mulheres usam, a goma base para fazer o chiclete é feito do breu, borrachas e a terebintina é feito cânfora, pomadas farmacêuticas, fixadores de perfume. Então tem uma gama enorme de produtos que são feitos a partir da goma resina. E a maioria do breu e da terebintina são exportados, vai muito para a Europa, Ásia, Estados Unidos. A Marcela trabalha na extração da goma resina. Para ela, a atividade também foi uma novidade. Você já tinha feito algo parecido antes? Não, é a primeira vez. E hoje o que você faz aqui na floresta? Eu coleto a resina. Que tipo de cuidado você tem que ter na hora de fazer essa coleta? Muitos, né? Porque nós estamos na mata, né? Então tem que ter cuidado para andar, tem que ter equipamento certo, tudinho, né? Tem vários riscos. Que benefícios esse trabalho já trouxe aí para você? Vários, né? Que é daqui que eu tiro meu sustento. Para encher uma sacolinha como esta, são necessários 3 meses. Tudo que é produzido aqui vai para São Paulo, onde a matéria-prima é beneficiada. Há aproximadamente 6 anos, quando a empresa veio aqui para o Espírito Santo para poder começar a explorar a goma resina nessa atual fazenda e em outras, percebeu-se então que era uma atividade muito interessante e viável para o estado, né? Só que esses plantios atuais, eles são florestas plantadas há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, plantadas com o objetivo de exploração da madeira. Não se pensava na goma resina. Então, como são florestas adultas e já estão próximas de serem cortadas para madeira, então não teremos longevidade na atividade de resina se não tivermos a iniciativa de plantar novas áreas. Daí então é que o governo do estado, em parceria com a empresa, desenvolveu o programa ProResina, com o intuito de plantar 8.000 novos hectares de pinos, dando continuidade à atividade ao longo dos anos e com o intuito ainda de instalar uma unidade de beneficiamento aqui no estado. O plantio do Pinus é um investimento a longo prazo. O produtor vai demorar entre 8 e 10 anos para começar a fazer a coleta da goma resina, mas nesse período, nada impede que ele introduza no meio da floresta outras culturas, diversificando a produção e gerando mais renda. É um investimento a longo prazo. O início da resinagem a gente está esperando aí que ocorra no 8º ano. Então ela vai acontecer do 8º ao 18º ano, então por um período de 10 anos. Aí ao final o produtor colhe a madeira, mas inicialmente o produtor ele pode estar plantando feijão, milho, algumas outras palmeiras, por exemplo, a real, a pupunha, que exige uma condição melhor de luminosidade, e após o sombreamento se introduzir a palmeira jussara.
O pinus, como eu comentei, por ser uma espécie muito rústica, utilizada para recuperar áreas degradadas, ela vai incorporar muita matéria orgânica no solo e vai manter a umidade desse solo também. Então, você pode pegar essas áreas hoje não utilizadas, introduzir o pinus e melhorar essas áreas, né? É uma árvore que faz um efeito catalítico, ela acelera o processo de recuperação do solo. Então, você pode introduzir depois outras culturas que não era possível por causa da área estar degradada. A variedade se adaptou bem ao clima e ao solo capixaba. É uma espécie desse ambiente, um ambiente mais ameno, de região mais com clima um pouco mais fresco, mais úmido. E a região serrana e Caparaó, como ela tem essas condições, então o estado do Espírito Santo é um privilegiado nessas duas regiões. Mas existem outros tipos de pinos resistentes a temperaturas mais quentes. Nós temos outros pinos de outras variedades, como pinos hondurense, pinos caribeia, que são para regiões um pouco mais baixas, mais quente, com clima mais quente e menos exigente em pluviosidade, né, em chuva. São mais tolerantes àquele tipo de ambiente. E frente a isso, nós temos já recebido alguma demanda de produtores naquelas regiões, né? Naquelas regiões mais quentes, como no norte do estado, algumas no sul, e aonde o Eliote não se desenvolveria, mas esses outros pinos tidos como pinos tropicais, eles vão muito bem. Outra forma de lucrar com a floresta é utilizando a madeira. Ela pode ser aproveitada para fazer janelas, portas, revestimentos, pisos. O Espírito Santo tem um programa de incentivo para o plantio do pinus. O governo do estado lançou em 2016 o programa Pró-Resina, que é o incentivo ao plantio de pinos para a produção de goma resina e madeira. E como que é esse incentivo do governo, né? A gente, por meio do Incapera, a gente presta assistência técnica e também a gente começa a desenvolver alguns trabalhos de pesquisas, de introdução de algumas árvores já melhoradas, né, sementes já melhoradas que estão trazendo de São Paulo. E também tem o apoio dos bancos. Então, assim, o produtor ele pode fazer um financiamento, ele vai ter 8 anos de carência para começar a pagar esse financiamento e aí ele vai poder, a partir daí, quando ele começar a coletar a goma resina, ele vai pagando o financiamento. O Bandes é parceiro do programa e possui várias linhas de crédito. As linhas de crédito que nós temos são linhas com taxa de juros atrativas a partir de 5,5% a 7,5%, dependendo do perfil do produtor. O produtor que estiver interessado em participar do programa Pró-Resina através da implantação da lavoura de pinos, ele pode procurar ou o escritório do ICAPER do município ou um consultor credenciado ao Bandes. Antes de encerrar a reportagem, é bom deixar bem claro alguns mitos sobre o plantio de pinos. É verdade que a floresta seca a água da propriedade? É um mito. Lógico que a gente tem que ter um planejamento da propriedade como um todo. A gente não vai plantar ele, por exemplo, nas áreas de preservação permanente na beira do rio. A gente tem que planejar todo os nossos plantios dentro da propriedade e a própria anatomia da árvore do pinus, né, que as folhas deles que são acículas, ela não perde muita água. Então, ela vai ajudar a manter a água na propriedade. O grande problema da água, que hoje é muito discutido por causa da crise hídrica que a gente está passando, é a quantidade de água que a gente tem que fazer infiltrar no solo. Porque quando o solo está degradado, essa água bate e escorre. Então, rapidamente ela enche os rios, né? Acontece as enchentes aí na cidade, assoreia o rio, ela leva tanto a água como a terra rapidamente para o rio. Então a gente tem que fazer com que essa água infiltre no solo. E o pinus, por ele formar uma camada de matéria orgânica muito grande, essa água vai infiltrar, não vai ocorrer o escorrimento superficial. E o plantio toma o lugar da mata nativa? O pinus está focado para aquelas áreas onde a floresta nativa não está presente. Áreas degradadas, áreas com baixa aptidão agrícola para outros cultivos. Né? Então ele vem com esse intuito de ocupar áreas ociosas, áreas que inicialmente são problemas para o ambiente, porque no sentido ambiental, que está solo degradado, pode estar tendo erosão, e do sentido social, que uma terra sem uso é uma terra que não tem gente trabalhando. Com tudo esclarecido, não resta dúvida de que o plantio de pinos é sim um bom negócio para o produtor
e para o meio ambiente também. É uma atividade muito rentável, porque a gente está trabalhando aqui com produtos florestais não madeireiros, porque a goma resina ela é considerada um produto florestal não madeireiro. Então é uma atividade que exige muita mão de obra. Então, como a operação de coleta da goma resina é toda manual, então ela ajuda a fixar o homem no campo e ela gera renda para essas pessoas. E ao final da coleta da goma resina, o produtor ainda vai ter lucro com a venda da madeira. Não é somente plantar e abandonar ela, você precisa de fazer os tratos culturais nela. Inicialmente você faz o controle de formiga, faz a campina, faz a desrama, que seria a retirada dos galhos, os desbaces, que são a retirada talvez de árvores mais finas, árvores que estão morrendo. Aí depois passa a ter a operação da resinagem, que demanda muito mão de obra, como a gente comentou, e vai ajudar a fixar o homem no campo, né?